Em seguimento ao nosso estudo bíblico do livro de Apocalipse, no capítulo 6, vemos o quarto cavaleiro, ou no quarto selo. Encontramos o texto em Apocalipse 6, versículos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Além das provações que a igreja deve passar em seu caminho da glória, que nós vimos no cavalo vermelho e no cavalo preto, o segundo e terceiro cavalo, que fala do martírio e depois a pobreza ou dificuldade financeira específica aos crentes, há outras tribulações que não só a igreja sofre, mas a igreja sofre junto com o mundo, tão somente porque está no mundo, como Jesus Cristo avisou seus discípulos. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É João 16:33. Ou, como o registro de Lucas 21, 10 e 11. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Esse cavalo é de uma cor símbolo de doença e morte. Amarelo. Aliás, morte é o nome do cavaleiro. Ele vem trazendo a morte em geral. Os instrumentos da morte listados afetam tanto crentes quanto incrédulos. Espada, e essa é diferente daquela que nós falamos do outro cavaleiro, a Mahária, essa aqui é a Ramphaya, que é uma espada longa usada na guerra. Então está falando de guerra mesmo. Então, fome, mortandade e feras. O texto de Ezequiel, que a igreja conhecia e podia entender do que ele estava falando, é Ezequiel 14, 21 e 22. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora tanto filhos como filhas. Eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém, sim, de tudo que fiz vir sobre ela. O que acontece, a morte ceifa, e o Hades, ou inferno, aqui na nossa tradução, que é um símbolo do estado da existência desencarnada, ele ajunta os mortos. É o que este cavaleiro vem trazendo. Quando Cristo abre o quarto selo, então vem a morte em geral de várias coisas, como guerras, que nós temos visto desde o tempo de Cristo até hoje, vemos epidemias, terremotos, animais e feras causando danos. Veja, mesmo assim, a morte e o Hades não podem agir como querem. A sua autoridade foi-lhes dada. É uma autoridade entregue. Foi-lhes dada autoridade. Mas essa autoridade, além disso, tem uma esfera, embora grande, a quarta parte da Terra, tem os seus limites definitivamente estabelecidos pelo decreto divino. É só a quarta parte da Terra. E isso é enfatizado aqui para que os crentes tenham consolo, ainda que passem por todas essas coisas que Deus está enviando quando Cristo abre o selo e ele executa o seu plano
na história da redenção, que é a história da humanidade, ainda assim, saber que Deus está controlando, está ali para provar o povo dele e fazer os seus fiéis permanecerem, isto é consolo. A morte pela guerra, fome, pestilências, bestas feras, tem um caráter geral e são símbolos de todas as desgraças universais que os crentes sofrem junto com o resto da humanidade ao longo de todas as épocas. Porém, para a Igreja, todas essas desgraças têm um significado especial. Nosso Senhor Jesus Cristo está usando cada uma delas como um instrumento de santificação da sua Igreja e para estender o seu reino. A gente sempre percebe pessoas que correm querer conhecer Jesus, querer conhecer a fé dos crentes, que passam as mesmas tribulações que eles, mas consolados pela palavra. Então, ao mesmo tempo que prova, também faz o reino chegar a todos que Jesus separou. Ele usa até as coisas doídas, difíceis, duras. Os irmãos devem lembrar, eu já usei este exemplo várias vezes. Paulo e Silas foram ameaçados, presos, chicoteados, encarcerados injustamente, com acusações falsas. Alguém poderia simplesmente dizer, isso é terrível demais. Para o carcereiro que estava aguardando os dois e acabou ouvindo deles o evangelho, foi a melhor coisa esses dois prisioneiros injustos presos injustamente aparecerem ali na cela onde ele guardava. Então veja, Deus tem planos em todas as coisas, até nas que nos parecem mais terríveis. Foi por conta de ciúmes e venderam José como escravo que ele foi para o Egito e ali pôde preservar aqueles mesmos irmãos que o haviam traído. Que nós sosseguemos nas mãos do Senhor, ainda que venha o quarto cavaleiro trazendo todos os tipos de mortes que vemos à nossa volta. Vivamos tranquilos, confiantes no Senhor.